Olá, eu sou a Flávia Nutri, esse é o Mais Comida Menos Neura e no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer melhores escolhas baseado no Guia Alimentar da População Brasileira e no grau de processamento dos alimentos. Hoje a gente vai falar sobre como fazer melhores escolhas, como saber se a sua escolha está sendo interessante ou não, boa ou não. Antigamente, o Guia Alimentar para a População Brasileira era na forma da pirâmide alimentar. Muita gente conhece esse modelo, nosso querido editor vai colocar aí pra gente dar uma olhadinha como ele era. Era um modelo que, primeiro, era focado só em alimentos e nutrientes. Então tinha o grupo dos carboidratos, o grupo das carnes, dos doces, das carnes, dos vegetais, das frutas, né? E aí era um modelo que não só era focado apenas em alimentos e nutrientes, mas era de difícil compreensão pela população em geral. Então, o que o Ministério da Saúde fez em 2014? Lançou um outro guia alimentar num outro formato. Então, o que eles fizeram? Eles olharam para a alimentação de uma maneira geral, né, de vários aspectos, abordaram a alimentação por vários aspectos e transformaram a recomendação em 10 passos para uma alimentação saudável. Hoje eu vou me ater a 3 passos, tá? Que eu julgo que são fundamentais para a gente conseguir fazer melhores escolhas. Que são, o primeiro, fazer a base da nossa alimentação de alimentos in natura e minimamente processados. Limitar o consumo de alimentos processados e evitar o consumo de ultraprocessados. Mas o que é cada um e por que a gente tem que fazer esse tipo de escolha? Bom, o grupo dos alimentos in natura, eles são aqueles alimentos que a gente consome como eles estão na natureza, né? Basicamente, da forma como eles se encontram na natureza é a forma como a gente vai consumi-los. Frutas, verduras e legumes, na grande maioria das vezes. Os minimamente processados, que estão ali basicamente na mesma categoria dos alimentos in natura, que são aqueles alimentos que a gente consome quase da forma como eles estão na natureza. Eles passaram por algum processo ali de limpeza, de fracionamento, como é o caso das carnes, por exemplo, tá? Das oleaginosas, dos cereais, por exemplo, do arroz e do feijão, que a gente precisa tirar da casquinha para poder consumir. Tá? Então, e por que eles são importantes de perfazerem a base da nossa alimentação? Primeiro, pela forma como os nutrientes estão ali, né? Muita gente acha que simplesmente se eu não como fruta, verdura, legumes, cereais e grãos, eu posso apenas tomar um suplemento ali que vai resolver o meu problema. Não é assim que funciona. Os nutrientes, a natureza é fantástica e os nutrientes estão ali da forma como eles têm que ser absorvidos, né? Então a gente consegue fazer combinações interessantes quando combinamos cereais com leguminosas, por exemplo, mas via de regra os nutrientes eles estão da maneira correta para que o nosso corpo consiga absorver da melhor maneira possível e aproveitar aquele nutriente, diferente de um suplemento, por exemplo. A gente tem gorduras que são absorvidas apenas, a gente tem vitaminas que são apenas absorvidas na presença de gordura, por exemplo. Então, no alimento que essa vitamina estiver presente, provavelmente já vai ter ali, esse alimento também vai ser uma fonte de gordura para que facilite a absorção e o uso dessa vitamina, entende? Então, por isso que é importante a gente consumir da maneira como os alimentos estão na natureza, a maneira como o nosso corpo reconhece esse alimento, esse nutriente. Eu costumo dizer que alimento é como se fosse o combustível que a gente põe no nosso carro. Se a gente coloca um combustível adulterado no carro, ou se o seu carro anda à base de gasolina e você colocar água ali no tanque, não vai funcionar, né? Então a gente precisa sempre se basear nessa questão do nutriente ser feito, né, do alimento que foi feito para o nosso consumo adequado, para que o nosso corpo reconhece esse tipo de alimento e nutriente. Outra coisa legal dos alimentos in natura, eles têm pouca caloria em muita quantidade, né? Então, a densidade energética deles é menor, ou eles vão ser muito ricos em fibras que nos protegem de diversas doenças, que fazem bem para o nosso corpo de uma maneira geral, protege de câncer, enfim. Então, por essa razão, a nossa escolha deve sempre ser baseada nesse princípio, né? Mais in natura
e menos processado e menos ultraprocessado. Bom, a segunda categoria, que são os processados, qual que é o lance? O processado, ele normalmente é um alimento in natura que passou por algum tipo de processamento para que se melhore a validade, o paladar, a aparência, enfim. Só que por que a gente tem que limitar o consumo de processado? Porque o acréscimo de um ingrediente para que se melhore a palatabilidade ou a validade desse alimento acaba aumentando a densidade calórica dele de uma maneira que não é tão interessante, que não acontece no alimento in natura, por exemplo, tá? Então é o caso das conservas, das compotas, dos queijos, de alguns pães. E aí a gente tem a terceira categoria, que é a dos alimentos ultraprocessados, que o guia fala pra gente evitar. Veja bem, eu não estou fazendo terrorismo nutricional. Eu já vi um monte de vídeo de médico fazendo terrorismo nutricional, dizendo que se você comer margarina você vai morrer. Não é assim que funciona. Margarina é um ultraprocessado como qualquer outro. Então, qualquer alimento ultraprocessado não é interessante que a gente tenha na nossa alimentação diariamente. Por quê? Os ultraprocessados, eles são projetados, né? A indústria, o que ela faz? Pega as partes, normalmente as partes mais baratas dos alimentos, para fazer um produto. E aí o que acontece? Vira um produto que ele é ao contrário dos alimentos in natura, ele tem uma densidade calórica grande, ou seja, ele tem muita caloria em pouca quantidade. E eles são feitos, né, todo o design, desde a embalagem até o som que ele faz quando você morde, tudo isso é pensado para que você consuma mais, para que você não consiga parar de consumir. Por quê? Porque a indústria, via de regra, não está interessada muito no nosso ganho de saúde. Eles estão pensando em ganhar dinheiro, não está errado, a gente que tem que saber fazer melhores escolhas, tá? Então, como que a gente sabe o que a gente tem que fazer? Agora eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender como é que funciona isso na prática. Então eu trouxe o exemplo do tomate, por exemplo. In natura, tá? Eu coloco isso aqui na salada, ou eu faço um molho caseiro, e aí eu tenho aqui o meu consumo de in natura, tá? Esse produto aqui, ele entra no grupo dos processados, mas ele tem pouquíssimos ingredientes. Um jeito bom de você conseguir diferenciar processado de ultraprocessado é lendo a lista de ingredientes. Os ultraprocessados, eles normalmente vão ter ali, se tiver de 5 para mais ingredientes, já entra na lista de ultraprocessado. Então esse aqui, ele está dizendo que ele não tem conservante, que ele não tem nada além do tomate e do molho de tomate, tá? Agora, se você pega um sachêzinho desse aqui, ele já vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ingredientes. Então ele entra na lista de ultraprocessado, assim como o ketchup. Entende? Então dá para você seguir esse raciocínio com qualquer alimento. Por exemplo, se você pegasse um abacaxi. Temos um abacaxi aqui. Então aqui eu tenho um abacaxi in natura, aí eu posso ter ele na versão enlatado, abacaxi em calda, ele entra na classe dos processados, e aí eu tenho um pozinho para fazer um refresco sabor abacaxi, que aí entra no grupo dos ultraprocessados, que ali eu tenho pouco ou nada de alimento in natura naquele produto. Outra maneira da gente aprender a diferenciar processado de ultraprocessado é o exemplo do iogurte. É um exemplo que eu gosto muito. Se eu tivesse um leite aqui, ele entraria na classe dos in natura, tá? Mas tem que aprender a ler rótulo também dos leites, inclusive dos leites, porque tem leite em caixinha que é in natura e tem leite que tem muito aditivo químico, tá? Então assim, vamos nos ater ao iogurte agora. Esse aqui, ele tem no rótulo 2 ingredientes. O que a gente precisa para fazer iogurte? 2 ingredientes, leite e fermento. Aí você pega um desse aqui, que a publicidade dele tem um apelo totalmente saudável, e quando você vai no rótulo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19. 19 ingredientes contra 2. Então, entendeu a diferença de um processado para um ultraprocessado? Então, o problema do ultraprocessado é que, além dele ter essa questão da densidade energética que eu já falei, esses aditivos químicos que a indústria usa, que são os corantes, os aromatizantes, os emulsificantes, tudo isso que usa-se para dar uma característica melhor ao alimento, no Guia Alimentar especificamente está dizendo que não existem estudos de longo prazo que nos mostram quais são os efeitos desses aditivos no corpo, apesar de a gente já ter alguns estudos com alguns aditivos, mas isso ficaria um vídeo muito longo, então eu vou trazer em outro vídeo alguma coisa nesse sentido separadamente para a gente entender o que isso causa, o que a gente precisa saber que os ultraprocessados têm muita caloria em pouca quantidade, te levam a consumir mais, e isso é prejudicial para ganho de peso, porque você sabe que consumindo excesso de caloria isso vai te levar a um ganho de peso. Isso interfere também, tudo isso tá no guia, tá, gente? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se vocês quiserem acessar, ele tá de graça na internet, o Ministério da Saúde disponibiliza esse para a população justamente ter acesso a esse tipo de informação. Tá? Então, esses alimentos aqui prontos para consumo, eles interferem até de maneira cultural e social na nossa alimentação, porque a gente, com o consumo aumentado desse tipo de produto, a gente deixa de ir para a cozinha, a gente deixa de comprar in natura, então a gente deixa de estimular a economia, né, o produtor local. Então, assim, são muitas razões para que a gente precise aprender a basear as nossas escolhas, primeiramente no grau de processamento. Então, sempre vem aquela perguntinha: Nutri, o que eu como para emagrecer? O que eu preciso tirar da minha dieta? O que eu preciso comer? O que eu preciso deixar de comer? Enquanto a gente não entender que a gente precisa fazer as nossas escolhas baseadas no grau de processamento, a gente não sai do lugar, tá? Porque eu não sou contra a indústria, tá? Eu não sou contra. Aliás, um ponto importante a se falar. Nem todo industrializado é ultraprocessado. Por isso que a gente tem que aprender a ler rótulo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu volto para falar sobre leitura de rótulo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Se esse vídeo te ajudou, não deixa de enviar ele para alguém, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Te encontro no Insta também, Flávia Tota Nutricionista. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais, deixo meu Insta aqui para vocês. Um beijo, até a próxima. E aí, galerinha que curtiu meu canal, tudo bom com vocês? Das gorduras, dos leites e ovos, enfim, leites e ovos, carnes e ovos. Esse modelo era de difícil compreensão. Corta tudo de novo. Eles têm muita qualidade em pouca quantidade. Não, corta.